Bem, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula, tá? A gente vai começar. Hoje nós vamos falar sobre psicologia e o processo de adoção. Então, aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre ordenamento jurídico e como se dá o processo de atuação do psicólogo diante esse processo de atuação, tá? Nesse processo aí do processo de adoção. Só um instante, pessoal. Pois bem, vamos iniciar aqui. Bem, primeiramente, para a gente falar desse processo de adoção, a gente vai falar um pouco sobre o ordenamento jurídico, né, para que vocês entendam um pouco a atuação da área da jurisprudência, de como atua o advogado, o que a lei diz sobre isso, né, para que a gente possa contextualizar. E para a nossa aula, eu trouxe uma situação, um problema, né, que é o seguinte. Passados 7 anos desde o falecimento de seus pais, Pedro Malta, já com 10 anos de idade, superou o trauma da perda e estreitou ainda mais os laços de amor e carinho com seu tio Fabrício, com quem passou a conviver desde que ficou órfão e quem se tornou sua referência paterna. Ou seja, após a morte dos pais de Pedro Malta, quem ficou aí com a sua tutela, vamos dizer assim, foi o seu tio Fabrício. Diante de tal fato, Fabrício procurou novamente o seu escritório, no caso de vocês, de advocacia. Deixa eu só aceitar o SAP aqui. Procurou novamente o seu escritório de advocacia para maiores informações sobre a possibilidade de adoção do sobrinho. Seu chefe, o advogado Antônio Vicente, ao receber Fabrício, solicitou que você continuasse a acompanhar o caso, cuidando, assim, do processo de adoção e das dúvidas de Fabrício. Então, essa é uma situação problema que vocês devem refletir sobre como atuar, né, diante dessas dúvidas e no processo de adoção. E aí eu tenho duas perguntas aqui para vocês, né? Primeiro, é possível que um tutor, né, possa adotar seu tutelado? Se sim, quais são as exigências para confirmar a adoção? Se for, se não, quais são as exigências, né, para que, no caso, vão restringir o processo de adoção? Segunda pergunta: e a adoção poderá ser realizada por ato extrajudicial ou depende de autorização do juiz? Então, a segunda pergunta, ela vem justamente, né, indagar se é possível um ato extrajudicial ou se somente pelos atos da justiça. Fala aí, Caio. Pode falar, Caio. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Pois é. Essa questão de adoção, ela tem as duas faces da moeda, mas todas são jurídicas. Porque até onde eu tenho conhecimento, para você entrar para adotar uma criança aleatoriamente, você entra com um processo judicial. Porque até antigamente, eu não sei se isso é da época do senhor, mas já tinha um projeto chamado Anjos das Crianças, Anjos da Noite, não sei. Era um projeto que deixavam crianças na casa de famílias que não tinham filhos e demonstravam certo interesse em adoção. Só que aí, como estava dando algumas complicações, chegaram a subentender-se que a adoção certa seria só se a pessoa entrasse com recursos judiciais, etc., para que houvesse a adoção.
Isso até é onde eu lembro assim na história, etc. Não sei se isso é o certo judicialmente. Mas eu acho que não há como a adoção extrajudicial. Só ela fixada pelo juiz, etc. Beleza. Então, a Até gente vai porque, falar. por exemplo, vou até usar um exemplo. Eu sou adotado hoje pelo meu padrasto. Eu me desvinculei da minha família paterna para ser vinculado à família do meu padrasto. E para que eu fizesse isso, eu tive que passar 2 anos esperando ser chamado para ser ouvido e ouvirem minha família inteira para que o processo pudesse correr. Porque senão eu não poderia ser adotado e ter os direitos assim de filho dele sem, sem entrar com recursos, etc., ser oficializado isso. Certo. A gente vai falar um pouco mais sobre quais são as leis e tudo, e a gente vai ver se é possível ou não o processo de adoção extrajudicial, beleza? Primeira coisa que a gente precisa falar sobre o processo de adoção e o processo jurídico em si, eu trago uma lei, né, a promulgação da Lei 12.010 de 2009, que é a Lei Nacional da Adoção, que culminou na revogação de vários artigos do Código Civil brasileiro. Por que isso, pessoal? Bem, com essa lei, né, de 12.010, ocorreu no Brasil o processo de desvinculação da lei diretamente com o Código Civil. Anteriormente, quem cuidava desse processo de adoção era somente o Código Civil. Só que se mudam as perspectivas e começa a ficar de responsabilidade do processo de adoção ao ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem assistiu a unidade 4 inteira viu que tem uma parte lá que só fala do ECA. E o ECA é justamente um Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela vem o quê? Ela vem dar à criança e ao adolescente alguns direitos e deveres, né? Devido, né, a gente ter aí a ideia de que todos os menores de 16 anos, isso já foi falado nas nossas aulas anteriores, todos eles, são considerados incapazes absolutos, né? E entre 16 e 18 anos são capazes relativos. Então, conforme a promulgação da lei, esse direito, esse processo de adoção, ele sai, né, dessa ideia do pensamento de adoção somente ao processo civil. E ele passa para o processo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? E aí eu trouxe aqui o que a lei, né, o que o processo de adoção pode ser interpretado. Adoção seria um ato de amor, né, que atribuiu a condição de filho ao adotado, que a gente chama de filiação artificial. Então, assim, quando eu faço, né, eu realizo o processo de adoção, eu não estou realizando somente, já passo para você, Adevilson, eu não estou realizando somente um processo de ato de amor, porque segundo o ECA, né, a gente traz o ECA, toda criança tem um direito, é um direito dela receber afeto, e a gente vai para o princípio da afetividade, proteção integral, princípio da proteção integral, direito à educação, escola, né, no caso, casa, alimentação, saúde. Então, é um ato de amor. E o Estado em si, né, o Estado como um todo, ele considera esse ato de amor um processo de busca de encontro de bem-estar que a criança pode adquirir diante do processo de adoção. Porque a Organização de Saúde, ela vem dizer justamente isso, que saúde é ter bem-estar. Ah, professor, mas bem-estar pode ser considerado uma coisa muito simplificada. Não. Bem-estar para a Organização Mundial de Saúde não é mais a ausência de doença como antigamente. Hoje, para o sujeito ter bem-estar, ele precisa ter uma saúde, vamos dizer assim,
psicológica, biológica, social, de lazer, né? E entre outros. Por isso que o sujeito ele passa de uma ideia fisiológica para aquela ideia que a gente já debateu, que é a biopsico. Hoje está demais. Biopsicossocial. Estou sem meu café aqui. Biopsicossocial. Um sujeito que ele está bem com os processos biológicos, psicológicos e sociais. É um ato de amor. Mas não só isso que a gente vai falar, eu vou já falar mais. Fala aí, Adevilson. Não, professor, foi que eu não ouvi direito. Só uma dúvida. O menor entre 16 até completar 18 anos, ele é incapaz. Relativo ou absoluto? Relativo. Entre 16 e 18 anos, ele é considerado incapaz relativo, né? E menores de 16 anos, eles são incapazes absolutos. Pois bem, não só um ato de amor atribuir essa condição de filho, né? Porque considerava-se que esse sujeito ele não teria, caso ele estivesse em uma casa de adoção, ele não teria a possibilidade de ser enquadrado no processo de encontro de família, que a gente viu na nossa última aula, a importância, né, de uma formação familiar, de como é importante o processo de construção de laços, porque afinal o nosso Código Civil ele destaca justamente que a família ela é o quê? Ela é a base da sociedade, né? Então é um ato de amor atribuir essa condição a esse sujeito de filho. E não só atribuir, porque você tinha ideia o quê? Lembra que a gente falou lá na evolução da família que se você tivesse um filho fora do seu matrimônio, esse filho ele não teria os mesmos direitos, né? Ele não teria o mesmo direito de filho, ele seria um filho de uma concubina, onde ele não teria os mesmos direitos que o seu. Com essa modificação, né, do ECA, da lei, além de se dar o princípio de ato de amor, essa criança vai passar a ter os mesmos direitos e deveres dos seus filhos naturais, inclusive a sucessoria, né, os sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes naturais, salvo os impedimentos matrimoniais. E a gente vai falar um pouco sobre esses salvos em matrimônios. O que acontece? Hoje, quando você adota uma criança, essa criança ela passa a ter os mesmos direitos e deveres do que seus filhos naturais, até mesmo de sucessórios. Isso quer dizer o quê? Quando você adota uma criança, essa criança ela passa a ter o mesmo direito de seus filhos naturais em seus processos de herança, né? Patrimônios. Não só isso, mas em todos os processos, até mesmo de dívidas. Porque se a gente for estudar um pouco sucessoria, né? Sucessórios, quando o sujeito vem a óbito, os seus herdeiros eles não adquirem só os bens, mas eles adquirem também as dívidas, né? Ali onde tem a responsabilidade de pagar credores do endividado, tá bom? Então, isso é um direito dele também. Agora, olha só, ele se desliga totalmente o seu vínculo com os parentes naturais. Segundo o ECA e o Código Civil, se a gente for pegar o Estatuto do ECA e você for lá no Código, acho que é no artigo 48, no artigo 48, ele destaca justamente o seguinte, acho que é o 48. Ele vai falar que a criança, ela se desliga totalmente da sua família. E ela pode, aí lá no artigo 48, ela vai falar o seguinte, ao completar 18 anos, essa criança que foi adotada, a gente vai falar mais à frente disso, mas já adiantando, ela pode procurar os seus pais, né, naturais, seus parentes naturais. E é inadmissível que essa criança não tenha, né, é irrestrito, na verdade, é irrestrito que essa criança tenha contato com os documentos do seu processo de adoção. Isso quer dizer o quê? Toda criança que é adotada, quando ela completa 18 anos, ela tem o direito de entrar em contato com os seus pais biológicos, né? E também ter o direito de acessar
os seus documentos do processo de adoção, tá bom? Salvo impedimentos matrimoniais. Por que salvo impedimentos em processos matrimoniais? Imagine que uma família monoparental... O que é a família monoparental mesmo, pessoal? Que a gente falou na última aula. Alguém pode me responder? O mãe sozinho ou o pai sozinho? Isso mesmo. Uma mãe com um filho, um pai com um filho, né? Isso quer dizer o quê? Uma família monoparental. E caso essa mãe, ela casa com um homem, né? Com um outro sujeito, um outro sujeito, se ou uma esposa, ela encontra uma esposa, enfim. E ela entra em uma relação, né? Conjugal, não matrimonial. Vamos dizer que é não matrimonial, uma união estável. E essa companheira ou companheiro deseja adotar o seu filho. Então, o que acontece? Esse companheiro ou companheira pode adotar. Isso quer dizer o quê? Não vai precisar esse filho, né, cortar laços, vínculos com as suas famílias naturais. Até porque ele permanece em um processo de matrimônio, né? O adotante, desculpa, permanece em uma relação com a esposa, a mãe, né? Que é natural desse adotado. Deu para entender? Então, por exemplo, eu adoto uma criança, faço o processo de casamento com a mãe dessa criança, eu adoto a criança, que é o adotado, eu sou o adotante, então eu adoto ele não precisa cortar laços com a mãe dele, nem com os parentes. Por quê? Porque ele permanece no vínculo da família natural. Então, exceto em questões de matrimônio, de casamento. Fala aí, Caio. Não, é porque eu tinha entendido por outro lado, eu pensei que ia entrar naquela questão de dupla parentalidade, você já ouviu falar disso? Quando a criança tem 2 pais ou 2 mães, só acrescenta o nome de um novo adotante, no caso. Mas Tá. é outra situação. É outra situação aí, tá? Tá bom? Beleza, pessoal? Até aqui? Então, vamos lá. Conforme expresso no ECA, tanto a adoção do menor quanto a adoção do maior é indispensável a ação judicial. Então, assim, pessoal, todo processo de adoção precisa passar por um processo, né, judicial. Abre-se um processo, né, tem-se toda uma regra do processo de adoção que a gente vai falar mais à frente, para que isso possa acontecer. Então, é indispensável os processos judiciais. Extrajudicial, para quem não sabe o que é ato extrajudicial é aquele ato extrajudicial que você não precisa abrir um processo, né, entrar com ação, é algo mais moroso a ação. O extrajudicial não, por exemplo, você pode resolver em cartório de pessoas naturais. Exemplo, o divórcio. Né? Hoje a gente já tem um divórcio em processo extrajudicial, em que quando o casal não tem filhos, né, eles não são casados em comunhão universal de bens, e sim parcial, e apresentando um advogado lá no Registro Geral de Pessoas Naturais, eles podem fazer o divórcio, onde em 5 dias sai, não precisa daquele processo moroso. E eles não podem ter filhos também, para que isso aconteça, né? Não pode ter filhos incapazes, ou seja, menores de 16 anos. Se é extrajudicial, não precisou de uma ação morosa. No processo de adoção, não. E esse processo de adoção serve tanto para menores de idade quanto maiores de idade, tá? Uma observação. Quando você vai adotar menores de 16 anos, crianças ou adolescentes, o processo de adoção ela se dá pelo processo do ECA, né? Que é pela vara da criança e do adolescente. Quando você vai adotar um adulto, que é possível acontecer, esse processo de adoção só acontece, né, pela vara da família, tá bom?
Então, só para vocês entenderem, toda a ação do processo judicial, ela ocorre pelo processo judicial, somente, nada extrajudicial. Professor, eu conheço um caso de uma mãe que deu a criança e sumiu. Tudo bem, acontece, né? São coisas que não estão dentro do ordenamento jurídico, né? Mas, caso seja denunciado, isso pode se enquadrar em abandono de incapaz, tá? Só para vocês terem essa noção, essa ideia. Certo, agora eu pergunto para vocês, quem tem legitimidade para adotar? Quem pode fazer o processo de adoção? Quem pode me responder essa? Vamos lá, quem pode me responder? Começar aqui, Aline. Francisco, vai lá, Francisca Devius. Quem pode adotar? Maior de 18, que esteja residência, que comprove as faculdades mentais. Basicamente isso, né? Pessoal, alguém aqui está falando, é o Israel. O Israel disse o seguinte, esse material está disponível no AVA, da aula passada também não foi disponibilizado. Então, na aula passada eu disponibilizei eu coloquei junto com o link lá, se você abrir lá onde eu coloquei a nossa aula, tá lá, a unidade 4, seção 1, tem a aula e tem o material lá que eu coloquei, tá? Em relação ao material de hoje, como eu falei, aqui a gente está trabalhando os processos de família, que está na unidade 4, se você ver lá, onde vai falar sobre o ECA, sobre todo esse processo. Eu peguei um tema específico. E quando eu postar a aula, eu vou postar também, né, o texto base para a aula. Então, quem não viu, a nossa aula passada está postada lá na unidade 4, seção 1, tá bom? E também está disponível, junto com a aula, um livro, é um artigo, na verdade, em PDF, que fala sobre a psicologia e o direito da família. Alguém já acessou lá? Ninguém acessou? O que, professor? Tive que dar uma saída aqui. Ninguém acessou o texto que eu coloquei junto com a aula passada? Lá no AVA, unidade 4, seção 1, tá lá. Certo, enfim. Mas olhem lá, tá lá. E quando eu postar essa aula até amanhã, eu posto, ou hoje, a maioria das vezes eu já posto depois da nossa aula. Eu vou postar junto com o texto base também, tá bom? Pois bem, vamos lá. Adevilson, desculpa, você concluiu aí, né, falando sobre quem é legítimo, né? Legitimado a adotar. Mais alguma coisa? E o professor? Eu acho que eu falei só que era 18, mas eu acredito que deve ser maior de 21. Maior de 21, certo. Isa, fala aí, Isa. Eu vi um artigo falando que, além de ser maior de 18 anos, ele tem que ser 16 anos mais velho que o adotando. Uhum. É isso? Certo, sim. E ele não precisa ser casado, né? E, no caso, tem que ter residência fixa, né? Moradia fixa. Uma pergunta que eu trago para vocês. Pessoa solteira pode adotar? Pode. Pode? Pode. Pode. Quem acha que não? Se até viado, lésbica, adota, porque não pode. Viado, Se tem né? monoparental, homossexual. Se tem família Homossexual. monoparental, óbvio que pode adotar. Fala aí, Caio.
Se existe família monoparental, claro que pode adotar. Pessoa só. Muito bem. Bem, pessoal, a gente vai falar mais disso aí agora à frente. Quem tem legitimidade a adotar? Pessoal, atualmente, né, podem adotar todos os indivíduos que possuam mais de 18 anos, independente do seu estado civil. Todavia, como a Isa mesmo falou, um dos pontos importantes deve existir um lapso de 16 anos entre a idade do adotando e a idade do adotado. Então, deve ocorrer um lapso de idade entre o adotando e o adotado, tá? Não tem uma especificidade no processo de estado civil. Então, hoje, a adoção pode ser realizada por pessoas solteiras, casadas, divorciadas, viúvas e não havendo restrição quanto à orientação sexual. Isso quer dizer o quê? Não existe mais a restrição de casais homoafetivos adotarem ou até mesmo homossexuais solteiros, divorciados, tá? Não se tem mais esse pensamento, tá? Já tem estudos aí que fazem esse processo de que não há uma relação vincular para a restrição disso, tá bom? Então, hoje, essa é a legitimidade que se tem para uma adoção. Ter que ter residência fixa é um dos pontos importantes, tá bom? Ter uma, lógico, vai ser feito um estudo socioeconômico desse adotante, tá? Para que possa o quê? Ter uma ideia sobre o que seria, né, a estabilidade emocional dessa pessoa. Só um instantinho que ele... Israel, você que estava mexendo aí na unidade 4 e você viu a aula, dá você já baixou até o fim aí, não tem o link, porque eu coloquei o link junto com a aula. Só tá o vídeo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar lá no grupo da turma, eu mando, tá? Eu vou mandar os dois, mando da aula passada, beleza? Paulo, me tira só uma dúvida. Eu não entendi essa questão de não havendo restrição quanto à orientação sexual. Não há restrição quanto à orientação. Isso quer dizer o quê? Não existe uma restrição em adotar, levando em consideração se o sujeito é hetero ou homossexual. Não se tem essa restrição. Hoje, uma criança, né, ou um adulto, ele pode ser adotado por casais homoafetivos. Por isso não tem essa ideia de orientação sexual, não há restrição a isso. Certo? Tá? Então não há uma restrição a isso. Tá bom? Então, pessoal, lógico que é viável, né, a gente levar em consideração também a residência fixa e os processos socioeconômicos dessa família, né, ou desse sujeito que está adotando, até porque, conforme o ECA, a criança deve estar enquadrada no processo de bem-estar. Tá? Então, para que eu possa levar o bem-estar, eu preciso ter uma moradia, né? Fixa o quê? Fixa é uma casa própria? Não, pessoal. É uma casa fixa que você tenha, por exemplo, se você mora de aluguel, né? Porque as pessoas têm essa dúvida. Ah, mas eu moro de aluguel, então não posso adotar. Não, você pode. Só que deve haver uma legitimidade de que você não é aquela pessoa que muda a cada 3 meses, a cada 2 meses de uma casa para outra e assim vai. Não tem problema se você não tem uma casa própria, não tem problema. Mas precisa se ter uma vinculação. Lembrem-se, né? Para uma melhor da criança com o meio, é interessante que se tenha essa fixação de uma moradia também, até porque é o que a gente chama de ninho da criança. É onde ela vai se construir nos seus processos de relações sociais, tá bom? E aqui nós temos alguns tipos de adoção. Eu trouxe, lógico, tem mais. Eu trouxe essas 3, que são a que a gente pode focar. Tanto agora, quanto se cair na prova, vai ser voltada para essas aí. Então, nós temos o seguinte.
Existe a adoção unilateral. O que é a adoção unilateral? A unilateral é aquela adoção que é realizada por uma pessoa apenas, ou por um lado paterno, né, um pai ou uma mãe, tá? Eu vou falar figuras, tá, pessoal? Ou uma figura paterna ou uma figura materna adota para se construir uma relação monoparental, tá? Então, nessa construção aqui, é voltado também às condições econômicas que essa pessoa tem. Por quê? Como vai ser só ela e o adotante e o adotado, é interessante levar em consideração se existe uma condição socioeconômica para manter ambas as partes, o adotante e o adotado, tá bom? Existe a adoção conjunta. Essa adoção conjunta é quando um casal resolve adotar. E aqui a gente entra num ponto de discussão, porque o que acontece muitas das vezes, né? Acontece muitas das vezes que uma criança pode querer, uma das partes podem querer adotar uma criança e a outra não. Então, nessa conjunta, ocorre muito que uma das partes não é a favor e está sendo muitas das vezes pressionado ao processo de adoção. Quando isso acontece, é interessante que o psicólogo, né, o promotor, o assistente social, façam uma intervenção, porque para a adoção conjunta, conforme o artigo 42 do ECA, para que possa acontecer, ambas as partes precisam estar em total acordo no processo de adoção. Não é possível fazer uma adoção se uma parte quer e a outra não. Caso uma das partes se sinta insegura ou indesejável ao processo de adoção, essa adoção não pode acontecer de forma conjunta, tá? Pode acontecer de uma forma unilateral, caso eles não morem mais juntos, né, se separem para esse processo de adoção, tá bom? No caso, tá. Aí lá no artigo 42, aí aqui na conjunta a gente pode falar também, tem uma na conjunta não, na tutela e nessa que é da tutela e do curador, existe uma questão seguinte, que a gente vai falar um pouco. Aqui é quando uma das partes familiar tem a tutela ou a curatela de uma criança. Então, vamos supor que eu sou tio de uma menina e essa menina eu quero adotá-la. Os pais, né, faleceram e eu quero adotar ela. Se eu vou adotar, eu já tenho a curatela, eu já tenho a tutela dela. Eu posso adotar ela. Só que para que eu possa adotar, eu preciso seguir todas aquelas legitimidades citadas acima e só pode, dentro da sua linhagem, a gente traz nos descendentes e ascendentes e descendentes até terceiro grau, tá bom? Porque, aí agora, olha só um ponto importante que pode confundir vocês em algumas questões. Lá no artigo 42, ou 43 do ECA, diz o seguinte: é vetado a adoção de avós e irmãos. Por que é vetado o processo de adoção? Porque, pessoal, avós, né, da criança, os avós, não precisam adotar. O que é necessário apenas? Somente passar porque eles são parentes de linha reta. Só é preciso passar a esses avós ou o irmão dessa criança, se ele for de maior, né, e tiver uma condição financeira e assim vai, somente o processo de guarda. Então, se a minha avó quer me adotar, ela não pode por lei, né, me adotar. Ela vai receber a guarda, que a gente falou na nossa última aula, falamos sobre, né, o processo de alienação parental e síndrome de alienação parental. Então, o que eu faço? Eu só passo a guarda para essa avó, tá bom? Nesse processo de adoção, né, de passar a guarda, a gente precisa entender o seguinte: uma criança, conforme a justiça, ela só vai para a adoção quando todas
as causas dos naturais, né? Todas as hipóteses, todas as necessidades, as tentativas de manter essa criança no leito natural se esgotar. Então, assim, a gente vai primeiro nos avós, a gente vai nos irmãos, a gente vai no pai, a gente vai na mãe, a gente tenta manter essa criança no seu leito natural. Caso isso não seja possível, aí sim, aí essa criança, ela passa ao processo de adoção, tá bom? Tudo bem até aqui? Então, veja bem, é possível um tutor e um curador adotar, passando pelas exigências, né, solicitadas, e que ele seja um descendente, se for descendente aí, até terceiro grau, ou um ascendente, né, que tenha uma proximidade. Aqui a gente também leva em consideração os princípios da afetividade e o princípio da proteção integral da criança, tá bom? Bem, pessoal, o processo de adoção tem um ponto. Se o adotado for menor e quando o adotado for maior. Isso aqui eu coloquei para lembrar a vocês aquele ponto que eu falei anteriormente. Eita. Aquele ponto que eu falei anteriormente para vocês. Uma criança, se ela for menor, ela vai ser adotada pela vara da criança e do adolescente, seguindo, né, as regras e as leis do ECA. Se ele for maior de idade, ele vai ser aí pela vara da família, tá bom? Ele segue essa linha. Em se tratando de crianças com deficiência ou com doenças crônicas. Pessoal, aqui a gente entra em uma outra visão. Quando a gente fala de crianças que têm algum tipo de transtorno, né, deficiência ou algum tipo de doença crônica, conforme, aí a gente vem aqui, ó, o ECA, artigo 47, inciso 9, essas crianças, elas têm prioridade ao processo de adoção. Então, o que acontece? Esse processo de adoção para essas crianças é colocado como prioridade. E aí o artigo em seguida, né, o inciso 10, na verdade, ele traz o seguinte, que o processo de adoção pode durar no máximo 120 dias, tá? Podendo se prolongar pela mesma quantidade, ou seja, por mais 120 dias. Esse é o tempo de processo de adoção, tá? Então, no processo de proteção à criança e adolescente, que o ECA dá, essas crianças com deficiência, com alguma doença crônica, elas têm prioridade na tramitação judicial. Por quê? Entende-se que essas pessoas, elas necessitam de cuidados, muitas das vezes, se for uma doença crônica, de um medicamento, né? Para que elas possam seguir com o seu processo evolutivo da sua saúde. Tá bom? Certo? E o artigo 48, como eu falei para vocês, olha só. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como o de obter acesso irrestrito ao processo na qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que toda criança que passa pelo processo de adoção pode aí, né, receber o contato e receber os documentos que ele passou para o processo de adoção. E ele tem o direito de entrar em contato após 18 anos com a sua família natural, ou seja, os seus pais biológicos, tá bom? Seus parentes biológicos. E como se dá a atuação do psicólogo nesse processo, hein? A gente já falou aqui, a gente entrou em um processo do ordenamento jurídico, de como é feito e como é que o psicólogo ele vai atuar diante disso. Bem, junto com o advogado, né, o promotor, a promotoria, o assistente social, porque o processo de adoção, pessoal, como todas as áreas do direito que a gente já viu, ela exige um processo de atuação interdisciplinar. Isso quer dizer o quê? Que várias outras profissões irão se comunicar para que o processo possa acontecer de forma saudável. Um dos pontos muito importantes que nós psicólogos iremos trabalhar é o processo de adoção, né? No processo de adoção, é muito comum perceber nesses pais
uma criança imaginada. Isso quer dizer o quê? Todos nós, quando vamos passar por um processo de ter filhos, né, isso a psicologia traz, sermos pais, figuras paternas ou maternas, nós idealizamos uma criança. Nós idealizamos, né? Nós temos uma idealização. Essa idealização é de uma criança perfeita, de uma criança em meus moldes, da forma que eu sempre desejei. Então, nós psicólogos iremos trabalhar junto a esses pais, a esses futuros, né, sujeitos adotantes. Nós vamos justamente trabalhar diminuindo, né, minimizando esses processos imaginários que elas possam ter, tanto positivos quanto negativos, para que ela não se depare futuramente pelo processo de frustração que pode acontecer. Então, o psicólogo, ele precisa buscar trabalhar no processo de redução das imaginações, das idealizações desse sujeito que irá adotar. Porque é muito provável que quando ele vá passar pelo processo de adoção, ele tenha o que a gente chama de frustração idealizada, que é o quê? É quando eu me frustro diante de uma idealização comum e eu perdo o processo de desejo total. E aí o que acontece? Eu adotei, eu quero desistir do processo de adoção. E aí é que tem um outro ponto, né? A adoção, ela é considerada irrevogável, né? Isso quer dizer o quê? Não pode retornar, não pode depois que se conclui, tá? Então, é por isso que deve-se ter cuidado. Trabalhar o processo psicológico, uma avaliação minuciosa, porque é irrevogável, tá bom? Então, tem que ter esse cuidado, porque pode ocorrer uma idealização e essa idealização ocasiona uma frustração no sujeito, tá? Isso tudo o quê? No sentido de absorver as diferenças em relação àquilo que é esperado no imaginário do sujeito, como a falta de um vínculo genético também. Porque assim, essa idealização, esse imaginário, também vem vinculado à falta de vínculo genético. Ou seja, será que ele vai gostar da mesma coisa que eu? Nossa, será que ele vai ter um temperamento igual ao meu? Ou será que... E aí a gente quebra estereótipos, né? Existem alguns discursos estereotipados que, não, adotar criança pela genética é provável que vá ser ruim, né? A pessoa tem um gênio ruim, que foi uma das coisas que eu já ouvi já. A gente precisa desvincular esse processo imaginário. Não é porque eu não tenha um vínculo familiar genético com esse sujeito que ele não possa passar pelo processo de modelação, né, do comportamento que ele deseja de forma saudável. A gente viu lá na nossa aula de modelação do comportamento, a gente viu na nossa aula sobre o processo de condicionamento, que é possível reforçar comportamentos que nós consideramos positivos, né, acessíveis e ideais de uma sociedade. Então, vamos modelar conforme os desejos da criança também, tá bom? Então, a gente precisa também desmistificar essa ideia e aproximar, pessoal. Aproximar o quê? Esse imaginário ao real. Ou seja, quando eu trabalho o processo psicológico desses adotantes, eu busco, né, aproximar as relações de pensamento imaginário, ou seja, de desejo, eu desejo dessa forma, com os pensamentos e idealizações reais. Então, eu tenho que aproximar essa ideia para que a gente tenha uma formação concreta de quem é esse sujeito. Quem é ele, como ele se constrói e como ele pode se desenvolver, tá bom? Segundo esse rapaz aí, esse autor, na adoção, a constituição da identidade parental demanda do casal um processo de uma nova identificação com os atributos de uma gestação psicológica.
que é isso? O que ele quer trazer com isso? Existe uma ideia, né, de identidade parental da família, que família é aquela que se constrói, é a ideia que se tem, né, através dos processos genéticos. Beleza, essa é a ideia. Nós precisamos desconstruir essa ideia e buscar levar um processo de idealização, de ideia, de uma nova identidade dessa família, onde não é porque eu não tenha um vínculo genético com a criança que eu não vou ter uma relação de família, pai, filho, mãe, filho e assim por diante, né? Eu vou ter essa vinculação. É uma nova identidade. Por que se priva isso? No momento da gestação, né, as mulheres, elas passam por um processo, que é o processo de ganhar peso, né, pré-natal, ver o desenvolvimento do feto ali na sua barriga, as modificações corporais, hormonais e assim por diante. E o pai, né, vai passar por um processo de ver o desenvolvimento da barriga, seu filho se desenvolver, vai ouvir o coração da criança, todo aquele processo, ultrassom, né, acompanhamento do pré-natal, enfim. Essa é uma identidade que se tem. Só que a gente precisa levar uma compreensão de que esse processo de adoção é uma gestação psicológica, que a gente chama, também conhecido, por gestação emocional. Que gestação emocional é essa? É uma gestação em que eu vou criando vínculos relacionais com ela, aos poucos. É uma gestação. Eu estou construindo, evoluindo uma relação afetuosa, uma relação com esse outro sujeito, né? Deve-se restringir o pensamento de que essa gestação ela não vai ser de forma saudável. Porque, veja bem, se uma criança que está pelo processo de adoção, ela começa a perceber que existe uma resistência dos adotantes, é possível que a vinculação não aconteça. Eu preciso, nesse processo, gestacionar as minhas relações afetivas e emocionais com esse outro. Vocês estão conseguindo me compreender? Tá todo mundo me entendendo, pessoal? Sim. Certo. Então, assim, eu preciso criar essa vinculação. Eu preciso formar essa gestação emocional para que se possa criar aí o vínculo parental, né? Então, não se deixe de ser uma gestação, tá bom? É uma ideia que se tem ainda de que a gestação ela vem desse vínculo genético, ou seja, né, do processo de reprodução. E não. Lembrem-se, o processo de adoção ele se aproxima ao processo de um ato de amor. E essa gestação ela precisa acontecer, tá? Os pais que estão à espera do seu filho para a adoção trazem consigo uma tensão carregada. E aí é que eu trouxe 3 tensões que o autor destaca, né? Uma tensão, né? Uma carga de esperança, ou seja, são esperanças de criação de vínculo, de construção familiar. Muitas das vezes uma esperança que estava longe, porque muitas das vezes os adotantes eles não podem, né, ter filhos, né, por algum problema, enfim. E aí muitas das vezes eles veem esse processo de filhos muito distante. Então o processo de adoção traz consigo uma esperança, ou seja, eu posso montar uma família, eu posso construir um laço familiar, tá bom? Só que ela vem também com uma curiosidade. Que curiosidade é essa? Será que ele vai gostar de mim? Será que a nossa relação vai ser afetuosa? Será que a gente vai conseguir criar vínculos? E assim sucessivamente. Então, tem uma curiosidade de como vai ser, quando vai acontecer,
E a gente precisa trabalhar, o psicólogo ele vai trabalhar justamente nesse processo de ansiedade, tá bom? Tem uma preocupação, ou seja, aquelas preocupações que a gente estava falando. Será que eu vou conseguir vincular? Será que ele vai gostar da casa, do quarto, da forma como ele vai ser tratado? Então, existe uma preocupação. E existe uma preocupação também com aquilo. Será que eu vou conseguir? Será que vai ser aprovado o processo de adoção ou não? Então, são preocupações que rodeiam tanto antes da adoção, o pré-adoção, na adoção e o pós. Como lidar com essa situação nova daqui em diante, tá? Então, o autor ele destaca justamente essas preocupações que eles carregam. Vocês estão tão calados que eu fico assustado. Relaxa que dúvida é só na hora da prova. Eu também acho. No processo de adoção, né, seria fundamental os candidatos a pais terem a oportunidade de receberem suporte psicológico ao longo de todo o tempo que estão à espera do filho. Então, assim, é ideal, é muito importante manter um vínculo com esses pais, né, o psicólogo, do tratamento. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, vai desenvolver um processo de tensão. E eles precisam também desenvolver um processo de gestação emocional. Só que eles precisam de um suporte psicológico. Como é que vai ser? Como está? Porque a gente precisa entender que a adoção, pessoal, é desenvolver um laço afetivo paterno e materno, que muitas das vezes existe uma insegurança por parte dos adotantes, de que será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser um bom pai? Né? São pensamentos disfuncionais. E isso traz consigo também uma relação com traumas vividos. Muitas das vezes esse sujeito passou por alguns traumas na sua vida que levaram a ele a ter esse desenvolvimento desses pensamentos, tá bom? Então a gente precisa trabalhar em cima dessas relações de traumas, de desejos, de frustrações, preocupações, curiosidades e assim por diante. E na sua esperança. Porque muitas das vezes essa esperança, ela vai trabalhar em cima de um processo, né, vamos dizer assim, que o meu filho ideal é esse. Então a gente precisa desmistificar essa ideia do imaginário. Opa, vamos lá. Vamos refletir sobre o que seria e o que é real, para que você não venha se frustrar lá na frente, tá? Levison, ele destaca que o acompanhamento com os candidatos à adoção traz a possibilidade de se tornarem mais, né, maleáveis quanto às suas exigências em relação às características da criança fantasiada. Isso quer dizer o quê? No momento em que eu trago esse processo de avaliação psicológica com o sujeito que vai adotar e com o sujeito que está sendo adotado, eu consigo aproximar as relações reais. E aí vai ser mais maleável. Isso quer dizer o quê? Vai ser maleável, entre aspas, porque isso não quer dizer que vai facilitar. Mas as relações de pensamento de quem é e de como é serão mais visíveis. Não serão tão restritos, tá bom? Com a realidade. E dentro desse processo, né, de atuação do psicólogo, a gente fala sobre a mediação do psicólogo jurídico junto ao processo de adoção. E, primeiramente, a gente precisa entender o que é mediação. O termo mediação pode ser utilizado em vários sentidos, especialmente se tratando, né, de uma técnica de intervenção e como medida simbólica. Por que simbólica? Mediar é o quê? É ser. Mediar, ele vem de um termo da seguinte forma. É quando eu tenho duas partes, para o olhar psicológico, e eu fico sendo mediador do diálogo, da conversação, dos acontecimentos, das situações. Ela pode ser usada em vários aspectos. Na educacional, no momento em que eu vou mediar conflitos de um aluno com o professor, ou de professor com professor, de professor com direção. Ela pode ser utilizada dentro do âmbito jurídico, onde eu vou mediar, né? Vamos pegar o âmbito penal, mediar quando a gente fala de semi-imputável lá, semi-imputável, quando eu vou mediar
as condições do sujeito reais com que ele praticou e como ele está. Então, eu estou mediando. Na área civil, por exemplo, na adoção, vou pegar esse tema, eu vou mediar o quê? Eu vou mediar as relações desses adotantes com as relações reais do adotado. E eu vou mediar de forma jurídica, de forma prudente, técnica e científica. Mediar vem de auxiliar, né? Um processo, um acontecimento, tá bom? E aí eu trouxe isso aqui para vocês entenderem o seguinte, por que eu trouxe essa mediação psicológica? Hoje, já é comprovado que a mediação é o método mais adequado para abrir esses temas de modo mais seguro, né, e justo. Por quê? Quando nós vamos fazer um processo de mediação, nós vamos, olha só, todos os participantes mantêm-se, né, a integridade, os valores da família. Isso quer dizer o quê, pessoal? A gente tem uma preocupação de como essa família foi construída, essa família desse adotante. Como essa família, né, do adotado foi construída, para que eu possa mediar as relações reais. Eu, em nenhum momento, né, porque pode acontecer, os adotantes perguntar como era a família desse adotado, você omitir, né, ou não. Você não pode omitir, você precisa ser realista no que está acontecendo. Então, você vai fazer um processo de mediação entre os processos de desenvolvimento familiar. Por quê? Porque isso aqui a gente tem uma preocupação. Então, a gente vai ter um processo de busca de relação entre os adotados e os adotantes, buscando manter sempre a integridade dos valores dessa família, tanto de um quanto de outro, tá bom? Detalhe, uma das coisas que eu ia falar para vocês, eu esqueci. Em casos de adoção, e quando faz o processo de adoção, e após a adoção ocorre o processo de separação, parte-se do processo de que ambos os casais devem aderir ao processo de guarda compartilhada, tá? Para vocês terem uma ideia sobre isso. Outra questão a ser considerada é a obrigatoriedade dos pais adotantes serem brevemente avaliados. Aqui, quando eu falo brevemente avaliados, a gente faz uma avaliação psicológica, tá? Dos transtornos mentais, das aptidões. A gente faz uma avaliação psicológica ampla, nível de estresse, personalidade e entre outros, tá bom? Pilot, né, apresenta algumas sugestões norteadoras nesse processo de seleção. Então, ele traz o seguinte, lembrando sempre que esta seleção, né, os interessa, levando essa seleção aí os interesses da criança. Isso quer dizer o quê? Quando eu vou fazer o processo avaliativo, quando vai ocorrer o processo de análise para o processo de adoção, deve-se sempre levar em consideração o interesse da criança. Sendo muito claro por parte da equipe técnica das varas de adoção o procedimento e requisitos que regem o processo de seleção, evitando assim possíveis interpretações errôneas. Então isso quer dizer o quê? No processo de seleção, o processo de seleção que eles chamam na área jurídica é o processo de busca de adoção, tá? Dentro desse processo de seleção, eu vou levar os interesses dessa criança e eu preciso deixar isso claro para todos os processos, e a equipe técnica também tem que estar claro sobre isso, tá? Para que não haja aí, muitas das vezes, um exemplo, isso aqui pode ou não pode acontecer, não sei. Eles querem ter filho há tanto tempo, mas espera aí, eles não têm uma estabilidade emocional, porque existe também uma estabilidade familiar em relação a isso, né? Não se tem essa estabilidade familiar, mas eles querem filho. Não é assim. Tentando beneficiar o casal. A gente precisa pensar, o ECA traz isso, bem-estar da criança, tá bom? Sempre os interesses dela. E aí, outra questão, e isso aqui, eu quero deixar isso aqui como o ponto-chave para vocês, acho que é um dos pontos mais importantes
né? Não que os outros não sejam, mas isso aqui acontece muito ao contrário do que é para ser. A capacidade, é muito importante, a capacidade de aceitar a criança como ela é. Por quê? Aceitar a criança como ela é. Muitas das vezes, os adotantes, elas adotam uma criança e elas buscam moldar uma criança como elas desejam. Por exemplo, vou dar um exemplo banal. Uma criança, ela não gosta de futebol, mas ela gosta de, vamos supor, natação. Eu não gosto, quero um filho que gosta de futebol. Não é. A gente precisa entender, aceitar essa criança como ela é, como ela veio em busca do seu processo de sujeito. Porque a gente não pode anular uma criança da sua identidade. Todos nós, apesar dos menores de 16 anos serem incapazes absolutos, eles têm o que nós chamamos de identidade física. Eles têm uma personalidade, tá? Personalidade jurídica, vamos dizer assim, né? Que é a personalidade natural, de pessoa natural. Se ela tem essa personalidade, ela tem uma construção de sujeito. E eu preciso dar ênfase a como esse sujeito está se desenvolvendo e importância ao que ela traz como desejo. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante, porque muitas das vezes, no processo de adoção, não sei se alguém tem interesse por essa área, na área jurídica e atuar nessa área, mas é possível que vocês peguem aí casos, quem for para essa área, e se deparem com pessoas que, não, mas eu quero uma criança que gosta de ler, né? Tá, mas você gosta de ler, você quer isso. E aí a gente retorna àquela ideia de uma criança imaginária, de uma criança de fantasia, tá bom? A intervenção do psicólogo jurídico do direito da familiar, envolvendo a adoção, vai além das preocupações de moradia digna, alimentação, escola e saúde, tá? Por que vai além? Porque a gente precisa se preocupar com os processos de desenvolvimento escolar, não só personalidade, estresse, né? E entre outros âmbitos. Então a gente precisa levar em consideração esse sujeito como um todo, não só nessas questões pontuadas aí. É para além. O nosso papel é levar em consideração as questões jurídicas, tá? Bem, o processo de habilitação para adoção, né, ela passa por algumas etapas, tá? Basicamente 3 etapas. O pedido de inscrição. Então, quando eu vou buscar o processo de adoção, primeira coisa que eu faço é fazer uma inscrição. E aí, dentro desse processo de inscrição, eu necessito, né, levar alguns documentos necessários. Então, eu levo os documentos, entrego esses documentos e eu vou aguardar. No momento em que eles entram em contato, eu vou para a segunda etapa, que é a participação no curso de preparação. Esse momento é um momento em que vai ter um curso. Esse curso ele vai ter encontros semanais que esses adotantes precisam passar, tá bom? E o último é o psicossocial, que a gente vai falar mais à frente, mas olha só. No curso, a gente vai trabalhar debates como preconceitos e mitos, né, que envolvem o processo de adoção, pois a situação em que, mesmo estando habilitados, os pretendentes a pais ainda não resolveram seu próprio preconceito, fato este manifestado em seus medos e as pessoas que o circundam. Isso quer dizer o quê? Muitas das vezes, o sujeito está habilitado, mas ele já tem um preconceito formado, né? E é aquele preconceito que eu trouxe para vocês, né? Que criança que é adotada é de sangue ruim, né? Tem um preconceito existente em relação a isso, né? E a gente precisa trabalhar esses preconceitos, esses mitos, para que possa se desmistificar essa ideia e que leve uma ideia real da situação, do que realmente ocorre. Ok? Pessoal, tá tudo ok por aqui? Tudo tranquilo. Sim. Ok.
Beleza. Pois bem, deixa eu... Professor. Então vamos lá. Conforme Schultz, né, esse rapaz aí, esta equipe técnica é constituída por assistente social, os quais reunirão informações do ambiente familiar do pretendente, acolhida através de entrevista e visita domiciliar. Olha só a equipe. Essa é a equipe que constitui o processo de habilitação, tá? Um assistente social que vai avaliar esse processo, um promotor, o qual atua em prol dos interesses da criança, tem o psicólogo, que vai atuar justamente no processo de entrevistas psicológicas, avaliação psicológica dos pais, da criança. Vamos ver também, a gente fala dos processos psicológicos dos adotantes, mas a gente precisa ver como é que está esse processo de processo psicológico da criança que está sendo adotada também. E o juiz de direito que profere a decisão após estudos, né, e os relatórios, provas e pareceres a ele encaminhado. O último estudo a ser realizado nas etapas é o estudo psicossocial. O estudo psicossocial é um estudo realizado pelo psicólogo, pelo assistente social, de todas as gamas da relação da vida psíquica, biológica e social do sujeito. Então, assim, quando ele passa pela inscrição, depois passa pelo curso, ele vai para, né, o processo de estudo e pesquisa psicossocial. Nesse momento, é o momento das visitas, é o momento de coleta de dados, é o momento em que vocês, futuros juristas, vão fazer um relatório também sobre os ordenamentos jurídicos que essa pessoa tem por direito e quais os deveres dela após adotar. Porque muitas das vezes, exemplo, a pessoa adota e ela não sabe qual o direito dessa criança após, qual o dever dela. Então, vocês vão fazer tudo isso e antes de se fechar esse processo, é levado informação, porque todo o processo deve ser claro para ambas as partes, tanto para o adotante como para o adotado, tá bom? Então, quando se tem esse processo, o psicólogo, o assistente social, o promotor, todos eles trabalham juntos. Até mesmo o médico, porque deve ocorrer também uma avaliação médica. Porque, e se esse sujeito estiver com uma doença... Aí uma pergunta que eu trago para vocês, que eu ia falar anteriormente, mas eu não falei. Se esse sujeito tiver uma doença crônica e uma doença terminal, ele pode adotar com a sua cônjuge? Que foi uma pergunta que surgiu na última aula. Na aula de ontem. E aí? Acho que não. Sim, professor. Ele pode adotar, gente. Ele pode adotar porque, de acordo, né, com o ordenamento jurídico, se ele está em conjunto, né, ele vai adotar de forma tranquila, mesmo que ele esteja nesse adoecimento, né, que seja um adoecimento já a óbito, enfim, uma doença terminal. E detalhe, outro ponto que eu quero trazer para vocês. No momento em que ocorre a adoção, vamos supor que eu fiz uma adoção unilateral, ou seja, eu sou único, né, sou solteiro, adotei uma criança. Eu adotei. Depois dos trâmites, eu fiz o quê? Fui a óbito. O que acontece? Essa criança retorna para o lar de adoção? Não, professor. Ela passa a ter a voz, passa a ter a guarda dele, irmão. Não, ele, no caso, ele é o único irmão, único filho, né? Ó, vamos supor, eu sou filho único, né? Adotei essa criança, um mês depois eu fui a óbito. E aí? Essa criança volta. Eu adotei, não tá nem com um mês ela. Eu adotei ela já, tudo legalizado, conclusão, registro, mudei o nome, prenome. Semana passada. Morri hoje. Acho que vai pros avós, né?
os avós cuidarem como Não é se pra fosse aumentar a família, não. filho mesmo. E aí, o Caio já falou que vai para os avós. Eu também acho que vai para os avós, desde que os avós tenham interesse. Porque Desde eles que não são obrigados a ficar com a criança, né? No caso, se eles não tiverem interesse. Ou por parentesco mais próximo, desde que tenha o interesse. Tio, tipo. Então, pessoal, ocorre novamente o processo inicial do adotado, né? Eu morri. Primeiro, ele vai, né, receber toda a herança. Todo o patrimônio que era meu, de herança herdária, de sucessão, vai para ele. Vai se buscar todos os meios dessa família, porque eu me tornei agora uma família. Vamos pensar assim, agora eu sou uma família natural para ele. Vai se buscar todos os outros, né, descendentes e ascendentes, né, consanguíneos, para a guarda. Se não houver nenhuma, aí volta-se para a adoção, só que aí, né, em todo o processo, antes disso, procura-se todo o processo de se manter essa criança nesse lar que ela adentrou. Por quê? Aí agora aqui que eu trago para vocês, né? Quando um casal vai adotar, existe também a visita de outros dessa equipe, por isso que é pesquisa e estudo psicossocial. Porque quando eu vou fazer o estudo psicossocial, eu vou entrar em contato com os pais desses dois cônjuges ou desse sujeito que vai adotar. Eu vou entrar em contato com os familiares, eu vou entrar em contato com toda a linha de família próxima a ele, para coletar informação. Então, eles vão ter ciência, eles vão estar a par do processo. E muitas das vezes a gente pergunta se eles estão em acordo ou não por esse processo, né? Apesar que isso não pode não influenciar na adoção, mas por que isso? Porque já se pensa na possibilidade, porque é uma possibilidade. Então, como foi falado pelo Caio e pela Isa, né? É sim levado aos avós, né? Aos avós da criança. Se não tiverem interesse, aos tios, né? Ao irmão, se tiver irmão, né? E assim sucessivamente. Se eu tiver um filho maior de idade, agora olha só, se eu tiver um filho maior de idade e ele adotado e eu vir a óbito, quem fica com a guarda é o meu filho mais velho, porque se tornou irmão dele. E nesses casos, precisa de adoção? Não precisa de adoção. Agora a guarda passou somente ao meu filho, que é irmão dele agora, ou aos meus pais, que é a avó dele. São os avós dele. Tá bom? Então não precisa passar pelo processo moroso novamente de adoção, porque já foi passado, né? Eu já adotei. Agora ele já é um membro da família. Beleza? Ok? Agora a gente vai aqui novamente e vamos ver a nossa situação, problema de novo e responder. Primeiro, passados 7 anos, vamos retornar aí à situação problema. Passados 7 anos, desde o falecimento de seus pais, né, Pedro Malta, já com 10 anos de idade, superou o trauma da perda e estreitou ainda mais os laços de amor e carinho com o tio Fabrício, com quem passou a conviver desde que ficou órfão e quem se tornou sua referência paterna. Diante de tal fato, Fabrício procurou novamente o seu escritório de advocacia para maiores informações sobre a possibilidade de adoção do sobrinho. Seu chefe, o advogado Antônio Vicente, ao receber Fabrício, solicitou que você continuasse a acompanhar o caso, cuidando, assim, né, da adoção e das dúvidas de Fabrício. Então, depois da aula, eu pergunto para vocês: é possível que um tutor possa adotar seu tutelado? Se sim, quais são as exigências para confirmar a adoção? Quem pode aí? Vou escolher aqui, peraí. Escolher aqui. Juliane. Estou muito calado. Vou escolher outras pessoas. Umas pessoas aqui que estão em silêncio. Juliane.
Vou passar pro próximo. Natasha. Senhor, E aí, responda essa pergunta. É possível que um tutor possa adotar seu tutelado? eu acho que sim, Pelo que não? a gente viu. Você acha que? Sim. Sim. Quais são... Aí, beleza, ele pode. Né? Então, você está dizendo que ele pode. Vou pegar outra pessoa aqui. Ingrid. Ingrid Giovana. Tá me ouvindo, Ingrid? Professor Ingrid está pelo celular, não vai poder falar hoje. Tá. Então, Vanessa, aproveita. Sim, desde que ele possa oferecer à criança as condições necessárias para uma vida digna, porém, né? Quais são as Adotar. exigências para confirmar a adoção? A gente falou. Ter uma casa própria, desde que tenha feito prestar administração, ter tudo até os débitos existentes, desde que ele tenha condições, né, de criar uma criança, ele pode. Tá, vamos lá. Muito bem. Sávio. E aí, Sávio? Israel, fala aí para mim aí. Quais são as exigências? Professor, quanto às exigências, eu não sei ele falar, mas como ele é parente colateral, ele pode sim adotar o sobrinho. Certo. Pessoal, as exigências são aquelas exigências: ser maior de 18 anos, ter, né, um lapso de idade entre o adotante e o adotado de 16 anos, tá bom? Muito cuidado com isso, hein? Olha só. Essas são as exigências para o processo de adoção, tá? Não precisa ser casa própria, mas ser residência fixa. Porque eu posso ter uma residência fixa, mas não ser minha casa própria, ser uma casa alugada, né? Eu preciso ter uma relação, uma estabilidade familiar. E essa estabilidade familiar envolve o quê? Relações de estabilidade física, social, psicológica, tá bom? Então, ele pode seguindo essas exigências. Pode falar, Isa. Eu li aqui também que diz que ele, antes dele adotar, ele precisa fazer a prestação de conta dos bens do adotado, do adotando. Isso. Essa é uma outra exigência. Ainda bem que você falou, que eu não tinha esquecido. Essa prestação de conta do adotado é devido às questões de que ele recebeu, né? Como ele recebe as heranças, sucessão, precisa prestar conta com a justiça em relação a isso. Tá? Esqueci de falar isso aí. Tá bom. Tá? Ok? Segunda pergunta. E a adoção poderá ser realizada por ato extrajudicial ou depende da autorização judicial? O Caio deu a colaboração dele lá, e aí eu queria saber quem acha que pode ser extrajudicial depois da nossa aula aí. E aí, alguém acha que pode ser extrajudicial? Não pode, né, pessoal? Somente judicial. Isso mesmo, Adevildo. Somente por questões judiciais. Porque eu necessito seguir regras jurídicas para o desenvolvimento, né, do processo de adoção. Professor, Beleza? por exemplo, eu quero pegar meus documentos do passado, né? Que eu sou adotiva, como eu falei para o senhor na aula. Mas para isso, eu mesma não posso pegar. Você tem 18 anos?
Eu tenho 22. Bem, pelo ordenamento jurídico, você pode sim. Eu liguei lá pra moça e ela disse, que eu só posso ir se for com a... Não. Mas aí você tá falando você ir lá. Você falou com a moça do cartório? da maternidade para pegar minhas coisas, porque eu sou registrada em Boca do Acre, como se eu tivesse nascido na colônia, né? Porque foi como o Caio explicou, né? Tinha os anjos da noite, né? E eu fui numa desses anjos da noite que me entregaram para meus pais. Tá. Em relação a isso aí eu já te digo o seguinte, assim, que pelo que eu sei, eu não vi nada em relação a ter que se apresentar com advogado. Não vi. Por quê? Porque como eu já falei lá, a gente estava lendo aí, né? Totalmente irrestrito lá no artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a possibilidade de você entrar em contato com essa documentação, tá? Não sei dessa questão em relação a estar com o advogado, não li nada sobre isso, mas pelo que eu sei, você tem o seu direito de pegar, sim, ter contato com todos os processos que aconteceu, sua documentação, até porque, pessoal, todos os registros, né? Há um princípio não só dos registros, né? Mas também de órgãos públicos, um princípio da publicidade. E esse princípio da publicidade, ele justamente do processo de que eu posso entrar em contato com esse documento. E esse princípio ele vem até o seguinte, que se eu quiser pegar o seu registro, uma segunda via do seu registro, de onde você foi registrado, por exemplo, Vanessa, tá? Eu posso, porque é um princípio da publicidade. Agora, lógico, tem que apresentar uma documentação, tem todo um processo, mas é necessário, é possível. É possível, sim. Eu não sei dessa questão de você ter que estar com advogado. Tá? Eu acho que isso não é necessário. Mas se eu pesquisar meu nome no Google inteiro, os dois nomes juntos, sai no Google lá, tipo, o número do processo e o processo que está em vigência foi cumprido e passa. Mas porque o seu foi por uma parte judicial dela, como ela mesmo falou, não teve essa questão, né? É como se os pais adotivos já levassem ela para a maternidade e fizessem o registro como se fosse dela. Não é isso, Vanessa? Isso, minha mãe só me teve mesmo e no outro dia foi embora para casa e me deixou lá. Pois bem, pessoal, vou encerrar aqui a gravação aqui, eu continuo o debate, é isso aí, só para a gente ter um encerramento.